Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Jus, é o podcast da AJUFESP, a Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Thaís Ferracini, eu sou presidente da associação. E hoje nós estamos trazendo um episódio leve, um episódio para a gente conhecer melhor a magistratura a propósito do Dia das Crianças. E o nosso tema são reflexões sobre os sonhos de infância, perspectivas de vida e o que se concretizou em homenagem ao Dia das Crianças. Então, são sonhos e realidades, um encontro de gerações. Para me ajudar a construir esse episódio aqui, eu tenho 3 convidados muito queridos, que nós trouxemos justamente para representar diferentes gerações de juízes, e eu vou começar apresentando-os a todos. Nosso primeiro convidado é o desembargador federal Nino Toldo, um querido amigo. O Nino é juiz desde 1991, é do primeiro concurso para a Justiça Federal. Ele é desembargador federal desde 2013, hoje em dia atua na 11ª Turma Criminal. Foi presidente da AJUF, foi diretor da Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, é um dos fundadores da nossa querida AJUFESP, doutor em Direito pela USP, onde também se formou no ano de 1986. Nino, eu tenho uma alegria imensa de tê-lo aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, a alegria é toda minha. Certeza que é nossa. Nosso segundo convidado, Ricardo Silva. O Ricardo é juiz federal recém-empossado, agora no mês de junho de 2024, aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, é o 20º concurso. Também é formado pela USP no ano de 2011, foi servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo por 12 anos, foi defensor público estadual por um breve período antes de ingressar aqui. Ricardo vem trazendo todo o frescor da juventude, né, Ricardo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Thaís, Nino, Ana. Obrigado. Eu é que agradeço. Nossa terceira convidada é uma querida colega, amiga, aqui da diretoria da AJUFESP, Ana Lúcia Beto. A Ana é juíza federal desde 2015, também é formada pela USP no ano de 2010. É mestranda pela Fundação Getúlio Vargas. Ana, demorou para você vir aqui, né? Compor aqui a nossa equipe do podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer, uma satisfação estar aqui. A satisfação, repito, é toda nossa, né? Nossa ideia aqui com esse episódio de hoje é convidar, a todos que estejam nos ouvindo, né, para celebrar, né, para embarcar, vamos dizer assim, numa jornada nostálgica, né, refletindo sobre a criança que nós fomos e o adulto que nós nos tornamos. Pensar no Dia das Crianças, mas não só como uma data no calendário, né, mas um convite para relembrar esses sonhos que nós tínhamos, as brincadeiras, essa inocência da infância e a chance de revisitar esses momentos que moldaram a nossa visão do mundo e inspiraram a todos nós como seguir em frente, né? Então nós vamos explorar essas esperanças, essas aspirações que nós nutríamos, né, quando éramos pequenos. Vamos ver como elas se transformaram, o que delas se concretizou, o que nós nos tornamos, na verdade, o que se perdeu ao longo do caminho e as influências que isso pode ter na nossa carreira como juízes federais. Então, vamos começar. E eu queria começar trazendo aqui uma primeira questão que eu acho que é para a gente ter um ponto de partida. Quais eram os sonhos que nós tínhamos para a nossa vida quando éramos crianças? E eu queria começar com o Nino Toldo. Bom, eu repito, uma satisfação estar aqui, um tema muito gostoso. Enquanto você, Thaís, fazia as apresentações, eu estava aqui pensando como o tempo passa, porque eu hoje já sou idoso, né? Legalmente me tornei idoso agora em setembro e vendo, né, ouvindo de quando vocês se formaram, eu já era juiz federal quando cada um daqui se formou e olho para trás e vejo uma longa jornada, muita experiência, muitas coisas vividas. E lembranças muito boas, algumas com dificuldades, mas sempre lembranças muito boas. Da infância, me lembro, eu sou nascido no Ipiranga, nas Margens Plácidas, e quando era criança, como
acredito que quase todas as crianças, os meus sonhos eram desde ser motorista de ônibus do Expresso Brasileiro, por causa do uniforme, daquela coisa, o ônibus bonito, até Aquele jogador de ônibus tão futebol, grande, né? piloto de avião, astronauta, tudo. E fui ao longo do ensino médio, é até curioso, porque o direito não passava na minha cabeça. Eu pensava, quando fui para o ensino médio, num primeiro momento, pensava em fazer odontologia, tanto que eu fiz a área de biológicas. E depois fui pensando em fazer medicina. E prestei, mas lá pela metade do ensino médio, aí eu comecei a me interessar pela diplomacia. Acho que eu quero ser diplomata, mas ainda tinha muito daquela carga de biológicas, da medicina, e prestei vestibular para várias escolas de medicina e direito apenas na FUVEST, porque, sei lá por que razão, na minha cabeça eu pensava, é muito difícil passar em medicina na USP, na FUVEST. E eu fiz direito. E, pasme, foi o único vestibular que eu passei, foi no da FUVEST. E era curioso porque as matérias, quando a gente viu a performance, eu ia bem nas de humanas e nas obrigatórias para aquilo não era. Então, o que quero dizer é que, como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. E no decorrer da faculdade, o meu interesse pela diplomacia foi diminuindo e foi nascendo uma vontade de ser juiz. E foi o que acabou acontecendo. Então, aquele sonho de infância foi diminuindo, a maturidade juvenil, né, se a gente pode dizer assim, foi se formando, e eu acabei vindo para o direito, ingressando na magistratura, e me sinto plenamente realizado na carreira que eu escolhi. Nossa, Nino, assim, sua história é tão parecida com a minha, é engraçadíssimo, porque eu também queria fazer alguma coisa na área de biológicas, eu gostava de medicina. Depois eu sempre gostei muito de atividade física em geral, faço muito até hoje. Pensei em fisioterapia, educação física, tudo isso. Quando eu fui prestar vestibular, eu pensei igualzinho a você. Esse ano não dá para eu prestar medicina na USP, é muito difícil, mas eu era muito boa de humanas. Falei, vou prestar direito, eu não vou passar mesmo. E aí fui aprovada. Depois que você é aprovado, você vai, né? Você não vai deixar de fazer o curso. E a coisa foi evoluindo durante a faculdade também. Então é tão interessante, né? Eu falei de vocês, esqueci de falar de mim, né? Eu também sou formada pela USP no ano de 2000. Então, a gente tem aqui quatro períodos. E eu ingressei na magistratura em 2005, na magistratura estadual. E depois em 2006 aqui na magistratura federal. Então é interessante, a minha história é parecida com a sua. Bacana. Ana, Ricardo? Bom, minha história eu acho que é completamente oposta à de vocês, porque eu sempre tive um gosto muito grande por humanas, por humanidades. Então, quando eu era criança, eu queria ser arqueóloga. Porque eu queria... Indiana Jones? Eu amava também. Queria ser arqueóloga, eu gostava de história, então, numa época, eu fiquei fascinada com mitologia grega, lia tudo de mitologia grega, então, sempre tive um veio muito grande para humanidades e para leitura. Eu era aquela criança que preferia ficar lendo um livro do que ir para o recreio jogar bola, jogar vôlei com as outras crianças. Então, eu sempre tive isso muito dentro de mim. E aí, conforme foi passando, eu vi que arqueólogo trabalhava no meio da areia, no sol quente. Eu falei, não, acho que isso é Minha um pouco... pele de porcelana não era a sua praia. Não vai ser. Acho muito interessante, respeito, mas não vai ser o meu perfil, né? E aí eu comecei a pensar qual vestibular que eu ia prestar. Eu falei, direito eu acho que vai me permitir ter acesso a essa carga histórica com uma coisa prática, com uma atividade mais prática, que eu vou poder fazer alguma coisa também em prol da sociedade. Era basicamente essa a ideia. E durante a faculdade, eu comecei a me aproximar mais da carreira pública, fui fazer um estágio na Justiça Federal e me apaixonei. Realmente falei, não, é aqui que eu quero estar. Depois eu fiz estágios em outros lugares e não teve a mesma identificação. Eu falei, não, eu vou prestar concurso para a magistratura federal. Esse sempre foi o meu objetivo. E assim, abri alguns editais, a gente vai prestando, enfim, outros, mas sempre o meu objetivo foi a magistratura federal. E aí eu consegui ingressar, né, e sou juíza federal desde 2015, com muito orgulho.
Você teve uma estratégia mais definida, né? Sim, eu acho que eu sempre fui mais pragmática, mais estrategista. Então, Já aquele sabia o que objetivo queria. Exato. e pronto. Ah, legal. Eu achei muito curioso que o Nino mencionou que o sonho dele de criança era ser motorista de ônibus, né? Porque o único sonho que eu lembro de criança também era que eu queria ser motorista de Kombi. Que eu adorava Kombi, eu via as Kombis na rua, achava super legal. Então, assim, de criança, assim, o que eu lembro é mais ou menos isso. E aí, no colégio, eu lembro que eu gostava muito mais das matérias de exatas. Eu gostava muito de matemática. E aí eu pensava em ser engenheiro. Só que aí o tempo foi passando, foi se aproximando um pouco da época do vestibular. E eu tinha medo da área de exatas ser uma área que você fica muito sozinho. Eu não sei, eu coloquei isso na minha cabeça que você não lidava com pessoas, né? E eu sempre gostei de lidar com pessoas. Então, acho que foi isso. Uma das coisas que me fez ir para a área de humanas foi essa. Especificamente para o direito, é curioso também. Porque os meus pais, quando eu estava no primário, mais ou menos, eles meio que quebraram, né? Ficaram sem grana. Eles tiveram que me colocar numa escola porque conseguiram bolsa para mim, enfim, aí eu entrei nessa escola, só que é uma escola que eles não achavam tão boa. Então eles falaram para mim, olha, a sua média não é 6, sua média é 8, você tem que tirar tudo acima de 8. E era difícil tirar tudo acima de 8. Pra mim era difícil. E tinha uns castigos pesados, assim, não podia ver TV, não podia sair com os amigos, era pesado. Então eu comecei, toda vez que eu recebi uma nota, eu ia argumentar com os professores, ia falar pra eles, olha, não, tem que me dar mais nota, eu acertei, não sei o quê. E aí os professores começaram a falar, nossa, você devia fazer direito, que você fica argumentando, não sei o que lá. E aí, Talento, foi daí que nasceu a ideia em mim. A vocação estava aparecendo. Aí juntou com essa questão das humanidades, e aí acabei prestando vestibular para direito só também. Passei também na pública, que é o que dava para fazer. E aí o desejo de ser juiz veio só mais tarde, assim, para mim era algo bem distante, assim, eu não pensava muito. Aí eu tive um estágio com um juiz muito legal, que eu gostava muito dele. Aí me formei, enfim, fui trabalhar no judiciário, mas mesmo assim demorou para vir essa vontade de ser juiz. Juiz para mim também demorou um pouco. Eu fiz estágio no Ministério Público Federal quando eu estava na faculdade, e aí a gente é influenciado, e eu fiz com uma procuradora sensacional, que é a Estela Fátima Scampini, super gente boa, que ensinou pra mim e pro meu, era um colega de classe meu que estava junto com a gente, que é procurador da República hoje em dia, o Roberto Fará Torres. E ela ensinou muito, então eu queria ser ela, né, porque ela era fantástica. Depois eu fiz concurso para analista judiciário aqui do tribunal. E aí que eu realmente vi o que era o judiciário, que era ser juiz, e foi esse momento que eu mudei também. A gente é influenciado pelas pessoas ao nosso redor, mas sabe, né? Que é engraçado, à medida que você estava falando, eu fui lembrando também, porque o meu caminhar não foi assim, não foi tão plano, teve os seus acidentes, né? Primeiro eu pensava em fazer diplomacia. Eu comecei a me interessar pela diplomacia no ensino médio ainda. Aí, na hora de fazer a inscrição da FUVEST, eu já tinha aquela percepção de que medicina era muito difícil. E no meu íntimo eu sabia que não era o que eu queria. E então era indo mais para de humanas, diplomacia, que era o que tinha me chamado a atenção. E eu tinha a dúvida de fazer, que para ingressar no Rio Branco precisaria ter estar pelo menos cursando o ensino superior. E eu falei, o que tem mais a ver com a diplomacia? Eu pensei na economia e no direito. Sim. Depois, na hora de fazer a inscrição, eu falei, o direito tem mais a ver. Aí eu fiz o direito e aí depois foi aquilo que eu disse. Mas depois de formado, eu também, antes de ser juiz, eu fui, além de ter advogado, eu fui procurador do Estado também. E num determinado momento eu tive aquela crise. Será que eu estou fazendo a coisa certa e tal? E uma outra coisa pela qual eu tenho bastante interesse e curiosidade é a aviação. E eu falei, eu quero ser piloto de avião, né? Já não era mais o motorista de avião, era piloto de avião, porque eu tinha amigo piloto de avião e eu sempre conversava muito e tal. E eu comecei a fazer o curso. Aí, Deus teve que intervir novamente. Esse menino está saindo do caminho de novo, então vamos dar um peteleco, um pedala Robinho nele aqui para. Então, quando eu estava fazendo o curso de aviação, ainda o curso teórico, foi aberta a inscrição para o concurso de juiz federal. E era um concurso que, naquela época, era raro ter concurso. E aí abriu o edital do concurso, eu falei, poxa, e agora, né? Aí eu fiquei pensando, falei, vou trocar o que eu já tenho até aqui construído e continuo nesse caminho, que é a construção dentro do direito, e aposto que eu vou voltar lá para estaca zero,
já com uma certa idade para ser piloto de avião. Aí, enfim, eu ouvi a voz divina, né? A voz interior, prestei o concurso e fui feliz e passei no primeiro concurso regional aqui. Sabe que a Adriana Zanetti, nossa colega aqui, pilota, né? Ela esteve aqui. Paraquedista. Nós temos um episódio que é uns 4 ou 5 episódios atrás, chama Lado B. Eu até recomendo que ouçam, que é muito legal. Nós tivemos vários colegas aqui falando sobre o que fazem quando não estão sendo juízes, né? E ela te mencionou no podcast justamente lembrando, falando, eu inclusive fui com o desembargador Nino Todo, num desses shows aéreos que ela faz, etc. E nós vimos ali, eu vi ali a vontade dele, que ele brilha o olho até hoje. Que nunca é tarde pra gente seguir. Nunca é tarde. Eu passo um avião, eu olho lá pra cima. Assim, naquele olhar de criança que também né? Pode ser um lado B, né? Como é o caso da nossa colega Adriana. Pra quem eu mando um beijo aqui, que foi um episódio super legal e muito bem visto, muito querida. A gente falou um pouco aqui agora sobre esses sonhos pensando na carreira, mas a gente tem sonhos mais amplos, assim, de vida mesmo, né? Do que a gente quer não só ser profissionalmente, mas onde que a gente imaginava que ia estar, onde, né? Tanto fisicamente quanto do ponto de vista familiar e etc. Eu queria ampliar um pouco para a gente falar desses sonhos de uma maneira mais ampla. Se o que vocês, no que viveram até hoje, esses outros sonhos, porque a gente tem sonhos tanto materiais quanto que dizem respeito a sucesso, etc. Se vocês acham que isso, qual é a diferença daquilo que vocês imaginavam quando eram ali criança, adolescente, e do que foi acontecendo ao longo da vida? Eu vou começar ao contrário, agora eu vou começar pelo mais jovem. Porque tem menos tempo, né? Pra pensar. Sim. Olha, eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um sonho, que é um sonho, assim, deve ser comum e simples, mas um sonho de ter uma família. E eu tinha uma família, eu gostava da minha família, e eu tinha muito esse sonho de eu ter uma família, eu ter uma esposa, filhos. E curioso que eu não tenho filhos ainda, né? Eu já tenho 35 anos, não tenho filhos, mas por opção também, eu não sei mais se eu ainda quero ter filhos. Mas eu lembro que quando eu era pequeno eu queria muito, gosto ainda muito dos meus irmãos, queria ter uma família grande. Hoje eu já repenso um pouco isso. Então são sonhos que a gente vai repensando com o tempo, né? Mas que eu me recordo, assim, de um sonho mais de criança era um pouco esse. Eu cheguei muitos sonhos que vão sendo abandonados no caminho, né? Então, inclusive depois que eu me formei em Direito, eu cheguei a começar a faculdade de História. Eu tinha pensado até em trocar de profissão, virar professor. Eu penso até hoje, sabia de fazer História? Tá na minha listinha ainda, eventualmente, fazer uma graduação de História. Eu comecei, mas não aguentei, porque é isso, eu já tava morando com a minha esposa, e aí ia de noite fazer todo dia, via pouco, enfim, aí acabei abandonando, mas quem sabe um dia eu volto, né? Mas é isso, acho que eu lembro nitidamente desse sonho de criança, de ter uma família, e acho que assim, hoje eu tenho, né, uma família, tenho minha esposa, acho que a gente acaba criando na família, hoje em dia, né, as famílias mais modernas, a gente acaba, pessoas que não são sanguíneas, né, mas amigos e pessoas muito próximas, assim, que a gente acaba construindo família, então acho que é isso. Ana? É engraçado, assim, quando a gente é criança, a gente vê as coisas tão distantes, né? Então, nossa, quando eu crescer, eu vou ter isso, ter aquilo outro, muito difícil. E conforme a gente vai vivendo, é isso, a vida é dinâmica, as coisas vão mudando, vão se adaptando. Então, eu tinha, assim, o sonho de morar no exterior. E hoje eu vejo que eu sou feliz e realizada no Brasil, entendeu? Que aqui são minhas origens, é minha vida, são meus costumes, assim. É engraçado como a vida ela é dinâmica e a gente vai gostando do lugar onde a gente está, das coisas, sabe, da nossa rotina, da nossa vida. Então, eu não sei, lógico, tem esses sonhos, sei lá, sonho também, agora vocês estão me rememorando de fazer a faculdade de História, aquilo lá atrás eu não fiz. Mas eu não sei, eu sou tão feliz e realizada onde eu estou, com as pessoas que me cercam, que essas coisas passam a não fazer mais tanto sentido, não ser tão relevante. Eu tenho essa percepção. Enquanto eles falavam, fui rememorando aqui, né? Mais tempo, mais coisas vividas. Eu como formação tradicional que eu tive, né?
católica, tudo. O meu sonho também, dentro disso, no âmbito pessoal, era formar família, ter filhos, enfim. Eu fui, aí me casei, tudo, tive filhos. A gente pensa aquela coisa, até que a morte os separe, né? Só que aí eu aprendi também, até que a vida os separe também, né? Então, eu sou divorciado, mas eu tenho um sonho que eu tinha era ser pai. Eu tenho uma filha maravilhosa que amo muito, um beijão, Gi. E depois, assim, me divorciei da mãe dela, tudo, acabei encontrando, parece coisa de novela, Thaís, parece coisa de filme. Numa festa de comemoração da formatura, encontrei a Elô, um beijão, Elô, te amo. Beijo, Elô. E nós estamos juntos aí há 8 anos, e é muito bom. Então, assim, a gente, né, quando é jovem, tudo, e mesmo depois, mas a gente faz sempre o projeto, quando? Não, a vida é agora, a vida é nesse momento. E esse momento que nós estamos aqui é um momento bonito, é um momento que vale a pena o que estamos vivendo. Então, a gente já vai aprendendo com isso vai aprendendo a ter nos instantes de vida, a gente encontra a felicidade, ela não está projetada sempre para algo a ser alcançado. Claro que devemos ter o planejamento. Estou dizendo isso, Thaís, porque já que dentro do escopo aqui da ideia pensando na criança, né, na criança que está dentro de nós também, é sempre lembrar isso, que a felicidade, ela não está naquele ponto que a gente vai alcançar. Ela está em nós, naquele momento que a gente vive. E a despeito de tudo que a gente pensou e tudo que a gente vive. Porque na vida, né, às vezes a gente passa momentos alegres, momentos tristes também, mas sempre de grande aprendizado. Quando você fez a pergunta, isso me veio à mente e ao coração. A gente tem tantos planos, né? Planeja, mas a vida ela é muito eficiente em fazer com que esses planos tenham que ser alterados, né? No curso. A mãozinha divina lá naqueles momentos que eu falei ali. E é bem isso, né? Às vezes a gente olha pra trás e fala, nossa, eu queria tanto uma determinada coisa e agora ela não faz mais menor sentido na tua vida, né? Isso é muito interessante, assim. A gente muda demais, é tudo muito, né? A gente muda, as circunstâncias mudam, enfim. E triste de quem não consegue se adaptar também, eu acho, né? Exatamente. E a propósito disso que você falou, uma coisa que tem me interessado, sempre me interessou, mas nunca de forma sistemática, né? Eu achava até que não tinha uma capacidade de abstração muito grande, mas é algo que eu tenho procurado ler, estudar, ouvir, é filosofia, né? Tem muita... Então a gente vai se deparando com os pensamentos, né, dos grandes pensadores, dos filósofos, desde os gregos até os modernos e também pós-modernos. Enfim, tem muita coisa para a gente aprender. E é isso que Thaís, hoje eu tenho já tantos anos, tudo, eu acho que a gente... Sempre digo uma coisa, nós não podemos perder a capacidade de nos surpreender, a vontade de aprender. Estamos sempre aprendendo, somos sempre aprendizes. Depois de todos esses anos de magistratura, de vida, etc., dizer que eu já sei, não sei nada. Aliás, é o contrário, quanto mais eu acho que sei, mais eu vejo que eu preciso aprender, estudar e realizar. Aliás, eu acho que isso é uma lição da filosofia, né? Exatamente. Você entender, você saber que quanto mais você sabe, mais você questiona. Essa é a questão. E acho que filosofia é a típica coisa que a gente só está preparado para abraçar depois de uma certa experiência de vida. A gente estudar filosofia novo... Com certeza. Estudar a introdução ao estudo do direito no primeiro ano de faculdade não faz... Eu acho que não faz o menor sentido. Não faz. Não faz. Mesmo eu não consegui entender uma palavra que o professor Tércio falava andando de um lado para o outro na sala. Perdão, não é ele o problema era eu. Tércio é dogmático. O problema não era ele, era eu, no caso. Acho que a gente podia mudar um pouco agora o foco, para ao invés de falar desses sonhos passados, pensar em perspectivas mesmo, assim. Afinal de contas, estamos aqui, estamos vivos, não é? E a gente nunca para de sonhar e de ter essas perspectivas, o que a gente ainda quer construir, tanto o que a gente ainda quer construir, quanto o que a gente acabou de mencionar, o que nós queríamos
e percebemos que a gente não queria mais e foi desconstruindo ao longo desse caminho. Ana, quer começar agora? Pode ser. Eu acho que ainda dentro de mim eu quero ter uma experiência, assim, de ir pro exterior. E, assim, não viver definitivamente, mas de fazer alguma coisa nesse sentido, entendeu? Eu estou estudando francês, talvez alguma coisa na Europa, essa experiência internacional aliada um pouco com o meu estudo de mestrado, enfim. Um projeto, não é imediato, Sim. mas... Tá em construção, né? Em construção. Eu acho que as coisas também nunca morrem. Se a gente ter tempo de poder realizar, por que não, né? Estamos vivos. Se pudermos, vamos nos jogar também, porque a vida tá aí pra isso, né? E alguma coisa que Gente... você abandonou de vez, assim? Falou, isso aqui com certeza eu não vou fazer mais. Ai, não sei. Abandonar, eu acho que é uma palavra muito, muito forte. Eu acho que sempre estamos com as coisas em aberto. Eu acho que a arqueologia eu abandonei, sim. Talvez uma faculdade de história. Arqueologia abandonei, não quero ficar no sol quente respirando poeira. Mas admiro muito o trabalho, muito fascinante. Mas realmente não. Eu acho que abandonei, em definitivo. Obrigado. Pensar. Hoje, eu venho de um momento em que eu tinha um sonho muito prático e intenso, que era o de passar no concurso da magistratura, né? Então, esse período de estudos, acho que todo mundo aqui que passou sabe que é um período bastante difícil. Então é um momento de muita realização para mim, né? Eu acho que é uma carreira Você ainda tá no living the dream, Exatamente, né? Tava perseguindo, então agora eu tô numa carreira bastante estável, que ganha bem e que eu acho que é uma profissão que me traz muita satisfação pessoal, o trabalho em si, né? O dia a dia de ser juiz. Então, assim, o sonho mais imediato que eu tenho hoje é me concretizar nessa carreira como um bom juiz, né? Acho que um juiz que trabalha bastante, um juiz que trabalha bem, que dá boas decisões. Então, é um sonho muito prático que eu tenho para agora, para o meu futuro próximo. Sonhos mais distantes, assim, hoje eu tô meio fraco de sonhos distantes. Acho que eu tô muito ainda vivendo esse momento. Para mim, tá sendo um deslumbramento, né? Então, acho que eu ainda tô aproveitando um pouco isso. Acho que pra gente que tá na carreira há mais tempo, ouvir isso é tão alentador, assim, é tão bom ouvir que tem gente nova chegando, querendo fazer o trabalho, querendo fazer a justiça melhor, né? Isso fico muito feliz de escutá-lo falando assim, né? Exatamente. E ele falando, duro de ficar velho é isso, você começa a ficar lembrando as coisas, sabe? Mas eu não sei se é duro, mas enfim, mas ele falando, eu tava me vendo. 17 de outubro de 1991, quando eu tomei posse, e aquele sonho, aquela coisa, aquilo em si era uma realização, era algo sublime. Eu tomei posse, sou juiz, cara. Eu demorei para realizar, né? Como diz o pessoal. Eu sou juiz, pra cair, né? A ficha cair, né? Você ficava aquela coisa. E aí isso foi passando o tempo, foi passando. Então hoje eu participei já também diversas vezes de curso de formação inicial dos novos juízes, inclusive o dele, o último. E eu até dizia lá uma coisa que lembro agora, assim, que depois de tanto tempo na magistratura, o que a gente pode dar para eles, né? Um pouco da experiência, aquilo e buscar dentro de nós, juízes, não importa quantos anos tem, o que concurso etc., mas sempre renovar em cada concurso esse brilho no olhar, essa satisfação de fazer algo em que você queria fazer, enfim, de encontrar a sua praia. Eu, na magistratura, encontrei a minha praia. Você me perguntou assim, aquilo que abandonou, eu posso dizer assim, eu não diria abandonar o sonho, mas sendo racional, eu não vou pilotar avião, não vou ser piloto avião. E por quê? Porque também é uma desvantagem de a gente... É curioso, cada década que a gente completa, alguma coisa vai mudando dentro da gente fisicamente. E agora, nessa mudança processual, é o seguinte, eu não enxergo mais como enxergava antes.
Eu conseguia. Então, eu fui no médico outro dia, a minha miopia diminuiu, em compensação, a hipermetropia aumentou. Então, agora eu fui. Então, eu vou usar óculos multifocais. Não, eu tô chorando, porque eu peguei o óculos e não consigo me acostumar com aquilo. Multifocal. Então, talvez aí esteja um sonho que eu abandone. Eu vou abandonar o óculos multifocal. Mas acho que nunca foi um sonho. Mas eu também digo isso, pegando o gancho no que o Ricardo falou, porque eu sei que quem está nos assistindo certamente são juízes e são servidores, são pessoas que querem ter um contato com juízes, etc. E eu acho muito importante, Thaís, isso aqui como estímulo. Sigam o seu sonho, a sua vontade, a sua voz interior, né? Porque se eu não seguisse minha voz interior, eu teria sido médico, mas eu acho que eu não seria um bom médico, não, porque eu não ia encontrar minha praia ali. Mas é isso, acho que tudo que eu teria que abandonar pela razão pilotar um avião, mas o mais eu fico lá, em cada decolagem eu tô lá mentalmente acompanhando, o piloto tá fazendo, está na V1, passou para V2, vai sair agora, vai rolar. Sabe que eu fiz balé clássico 20 e poucos anos, e lá, até a adolescência mesmo, eu queria ser bailarina, eu era uma boa bailarina. Foi a minha mãe quem, mais do que dissuadir, ela disse não, você não vai ser bailarina, essa é uma vida sofrida, desculpa te dizer isso, mas é pro seu bem, e ela tava certa, era pro meu bem mesmo. Mas volta e meia vem pra mim essa coisa, mas eu vou pelo menos fazer o balé de novo, vou fazer aula, tá? E agora eu resolvi que eu abandonei mesmo, que realmente nessa altura da minha vida, não vou mais colocar sapatilha de ponta, vou ficar fazendo meus outros esportes todos que eu faço, que já tá bom. Meu corpo acho que não aguenta tudo isso, não dá. Essa já foi. Mas tem uma coisa que eu quero fazer, agora se lembra de sonhos ainda, eu preciso aprender a tocar um instrumento musical. Eu só fico na tentativa. Então, eu tenho violão, tenho piano, tudo, mas por enquanto só no... Esse tem meu estímulo máximo, porque olha, é uma parte da vida da gente, tocar delicioso, né? A gente também já falei lá no episódio do lado B, faço parte de uma banda com a minha irmã, com 2 amigos queridos também. A gente tocamos aí final de semana passado. Volta e meia, super lazer, assim. Mas é muito gostoso. A gente se reunir pra ensaiar é até mais legal. Porque é um dia que você vai lá, sai do mundo, né? Senta, a gente ensaia uma vez por semana. Senta, você toca, você não pensa em mais nada. Você tá vivendo, o mindfulness, né? Pessoal? Você tá vivendo aquele momento ali, então, de estresse. Então, esse é o estímulo, assim, quem tiver esse sonho. Quem não tiver esse sonho, tenha esse sonho. E quem tiver, concretize. Tem um momento difícil inicial de aprender, porque como qualquer coisa tem uma curva de aprendizagem, mas a partir do momento que você supera, acho que esse momento inicial, depois é muito, muito gostoso mesmo, assim. E eu lembro, Ricardo, do momento, assim, quando eu passei no concurso. Acho que pra mim foi mais forte quando eu passei na estadual, porque foi aquela história de você sair da loucura de estudar, pra de repente tudo. Como diz meu marido, assim, você tá aqui no 10 e você vai pro 100. E a gente fez, na magistratura estadual, também eram 4 meses de escola, e na época que eu vim pra federal, não tinha essa escola como vocês tiveram, que fica todo mundo reunido ainda. Lá a gente teve. Ficou um grupo unido, que eles são meus amigos até hoje, inclusive. A gente saía depois de sair do fórum, da escola ainda, porque de manhã era aula e depois à tarde estágio no fórum. A gente saía todos os dias. Ia fazer alguma coisa. É inesquecível o momento da vida, né? O meu curso posso falar do meu curso de formação inicial? Meu curso de formação inicial foi ligeiramente diferente. Eu contei para eles no curso, era o seguinte, o meu concurso foi dividido, os primeiros 5 colocados tomaram posse porque havia 5 vagas, depois foram criadas outras vagas e nós tomamos posse depois. O grupo seguinte, eu fiquei nesse segundo grupo, eram 14. Esses 14 foram apresentados aqui no Fórum Pedro Lessa, era o presidente do tribunal e o corregedor, o vice, que à época acumulava o cargo de corregedor, e apresentaram, e aí os juízes mais antigos estavam ali,
terminada a apresentação, eles disseram, vamos almoçar daqui a pouco? Então, tal hora aqui embaixo, tal hora aqui embaixo. Eu subi para a vara onde eu estava designado, que foi a 19ª vara. Aí vem o diretor de secretaria, traz uma pilha de processos, né, de mandados de segurança. Doutor, isso aqui são os pedidos de liminar, o senhor quer alguma orientação para dar? Esse foi o meu curso de formação inicial, apresente-se à realidade, né? Era muito tempo antes. Curso de formação na marra, né? É o choque de realidade. Então, você veja que a magistratura, ela evoluiu bastante na sua, né, em inúmeros aspectos. Então, mas é gostoso lembrar disso daí hoje, né? Porque na época não foi nada gostoso, confesso a vocês. Né? Porque eu falei assim... O meu foi mais ou menos assim, né? Porque aqui a gente não teve. Eu tinha tido lá no estado e eu tinha sido juiz estadual. Para mim, foi uma transição muito mais suave. Eu já estava cansada de fazer audiência. Um choque de realidade. Mas eu lembro que a gente chegou e já foi mandado pro GEF, porque era onde tinha acabado de ser instalado o GEF aqui em São Paulo, né? E realmente o negócio era muito volume, era necessário. E eu lembro de colega meu de concurso que levou 4 horas para fazer uma audiência. Imagina, você acabou de passar, você nunca fez uma audiência na vida, você não tem treinamento nenhum, te colocam lá para presidir a audiência. Olha, realmente como evoluiu e como é necessário esse curso de formação inicial, né? É importante. É importante para não só para o juiz, mas para a sociedade, pro né? jurisdicionado, né? Para a parte que está lá. Sim. Eu queria fazer uma pergunta específica pro Ricardo, na verdade, assim. Bom, realizou o sonho, passou, é juiz, é um cargo de extrema relevância social, porque a sociedade espera de nós que nós decidamos os problemas, que nós façamos isso de uma maneira justa. O justo é diferente de pessoa para pessoa. Alguém vai sempre perder, alguém vai sempre ganhar. Queria saber como você está lidando com essas pressões, assim. Se isso tem sido para você já um problema, ou se ainda não realizou. Sim, acho que sim, é um problema, porque a responsabilidade é gigante, né? Como eu falei, eu trabalhei muitos anos na Justiça Estadual e eu era assessor de um desembargador, Dr. Walter Piva, inclusive, de quem eu nutro um carinho enorme, e que sempre me ajudou muito, enfim. E eu já fazia minutas de decisão, né? Mas é evidente que não era eu que assinava, não era eu que decidia, eu sempre remetia para o Dr. Piva e era ele quem decidia. Então eu já tinha esse costume de ter que fazer o pensamento. Chega uma ação, você lê, né, os argumentos de uma parte, os argumentos de outra, e quem você acha que tem razão. Então, essa dificuldade, como eu trabalhei no início foi muito difícil, mas como eu trabalhei muito tempo já com isso, acho que isso para mim foi um pouco mais tranquilo. O que eu sinto hoje, além do peso da responsabilidade de ser você que está tomando a decisão ao fim e por último, eu nunca tinha trabalhado na área criminal. Então, para mim, isso porque assim, aí você está lidando com a liberdade da pessoa, né? Acho que o bem mais fundamental que ela tem. Então, isso para mim é bastante difícil ainda quando eu pego um caso criminal e tenho que pensar, seja numa audiência de custódia, se vai decretar uma preventiva ou não, ou numa eventual condenação, é algo que o peso é gigante. É bom que sinta, né? Que a gente sinta que é responsável ali pelas vidas, né? Essa sensação nunca pode perder. Por mais que você já tenha decidido de dezenas de casos semelhantes, mas aquele caso é único. Já que nós falamos de aviação aqui há pouco, lembrando a Adriana, um beijo para a Adriana, a gente não pode perder aquele friozinho na barriga. Ele sabe, quando eu fazia audiência criminal, também não... Eu acabei indo parar na área criminal por aquelas explicações metafísicas. Antes de uma audiência, eu sempre olhava o Código de Processo Penal. Assim, era como se fosse o manual de voo, fazer o briefing, né? Então, interrogatório, qual é o artigo do interrogatório, eu li o que eu tenho que fazer para não deixar assim, a gente cai no automático sempre com o risco de cometer algum equívoco. Então, hoje, mesmo no tribunal, depois de tantas sessões, é lógico que a experiência vai te dando uma certa segurança, mas sempre olhar aquilo que a gente tem que fazer e nunca esquecer isso. Por isso que bacana, Thaís, a pergunta direta é assim,
E aquilo que foi dito antes, a gente olhar e ter dentro de nós aquele jovem, aquele, né, juíza que tomou posse lá, aquela sensação tem que estar sempre dentro da gente. Não pode se perder, não. Se perder Para ele, eu perguntei como é que ele tá sentindo a pressão, porque ele acabou de entrar. Para vocês, e aí eu vou querer justamente a gente tentar ver essa diferença geracional e de experiência, queria saber como vocês lidam e lidaram lá atrás quando entraram e lidam até hoje com essas pressões, né, dessas responsabilidades inerentes ao cargo. Assim, com a experiência vai ficando mais fácil, você já fica mais preparada mesmo, o seu repertório está maior, você já viveu situações melhores, piores, então o seu repertório pessoal se expande, mas sempre aquele caso é o caso da vida da pessoa, entende? Então a gente não pode perder isso nunca de vista, que pra gente pode ser mais um, mas não é. Então sempre, assim, dá o seu melhor naquilo. No dia que você não está muito legal, toma uma água, respira, analisa de novo. Nunca vai ser demais. Agora, claro, nós temos inúmeras pressões no dia a dia. É meta, é processos que não param de chegar, pedidos de liminares, mas sempre eu busco dar o meu melhor, estar concentrada, estar em silêncio, ler, não ter preguiça de ler os argumentos da parte, ler a minuta com cuidado, orientar de maneira incisiva mesmo os servidores que vão te auxiliar, sempre procurar ser muito diligente, sabe? Ter esse cuidado, porque é isso, e no fim do dia é o nosso nome que está lá de baixo, né? Não é o nome de uma terceira pessoa. Isso é muito chocante quando entra. Primeiro despacho de CITES que eu fui assinar, fiquei, nossa, será que é isso mesmo? Será que não? Deixa eu ver se é para citar mesmo, assim, coisas simples. Claro que isso a gente vai ganhando automaticidade, mas sempre a gente precisa ter um cuidado, sempre vai aparecer novidade também, sempre vai ter algum processo que você vai ter que parar, ler, respirar, ir para casa dormir, refletir no dia seguinte. E eu acho que essa que é a magia da nossa profissão. Nunca um dia vai ser exatamente igual ao outro, sabe? Por mais repetitiva que a competência possa ser em alguns momentos, mas sempre vai ter novidade. E isso é estimulante, na minha visão é estimulante. Sempre você está procurando dar o seu melhor e ver novas teses. Isso é muito legal, como eu me sinto muito realizada na magistratura. Eu concordo com a Ana, ela estava falando e lembrei, um pouco eu já disse aqui, a gente não pode perder a capacidade de surpreender, não está sempre aprendendo, a gente, por mais experiência que tenha, sempre há algo que a gente nunca viu, e é assim, a magistratura disso. Eu até, Thaís, falando aqui de tantas coisas, eu estou fazendo as ligações entre elas, e aqui agora me vem uma alegoria da música, né? Por mais que você seja um bom músico, e mais especificamente do jazz, por melhor que músico que você seja, tenha tocado tantas vezes, sempre tem aquele algo a mais, aquele momento, aquele instante, aquilo que te dá e você vai improvisar. E a magistratura também tem um pouco disso. Há muitas coisas que a gente faz, são repetitivas, etc. É até bom também que haja que nos esteja ouvindo, que não seja, né, que não juiz, e para entender um pouquinho como é que é a nossa dinâmica. Mas sempre vai ter alguma coisa, então, que você vai ter que improvisar ali, improvisar no seu pensamento, na sua forma de... Porque eu, por exemplo, vejo assim, às vezes tem coisas que eu vejo, mas nunca vi isso e tal. Então eu vou ter que estudar aquilo ali, aquele caso, vou ter que estudar, vou ter que entender, e às vezes o entendimento é do fato, né? Ainda mais na área criminal, que você tem que olhar o fato, examinar a prova, etc. Então, e uma coisa que aprendi quando entrei, né, eu fiz a brincadeira, que não é tão brincadeira, foi verdade, o curso de formação inicial meu foi aquele, mas a gente dialogava com os colegas, então os juízes precisam dialogar, e você sempre vai buscar a experiência do mais antigo, porque não que ele seja melhor, é que ele já viveu mais, ele já teve mais contatos. Eu nunca vi isso. Ah, não, isso é tranquilo. É mesmo para o médico lá, eu nunca vi isso aqui. Não, isso eu já fiz 10. Então você vai tendo aquele contato. E um juiz me disse, o processo tem um tempo de maturação. Às vezes ele chega ali, não tem a pressa de decidir
Claro, não vai ficar 3 anos para decidir uma liminar, né? Mas assim, não tenha pressa. Às vezes naquele momento ele pôs em cima da mesa, você olhou, porque você vai ter um momento, você vai ler, vai ter aquela compreensão, e aí você vai poder dar uma boa decisão, que não vai ser a decisão, né, sua, mas você vai dar o melhor ali, fazer uma boa decisão, etc. Porque certamente é o seguinte, né? Alguém vai ficar contrariado com a sua decisão. Sempre, né? E a proposta... Quando não os dois. Quando não os dois, né? Esse juiz... Eu lembro um colega, já falando de juízes antigos, aqui um abraço pro Sérgio, que fez aniversário recentemente, ele dizia, brincando, o seguinte: quando eu estou meio deprimido, eu leio contra-razões de apelação. Porque aí, as contra-razões de apelação só tem elogios à sua decisão, né? Se você quiser se deprimir, leia a apelação, né? Não se ouve bem o magistrado. E aí, mas fundamentalmente é isso. É sempre ter essa no que a Ana falou, e o Ricardo também, a responsabilidade nossa é grande, e essa consciência da responsabilidade a gente não pode perder jamais. O que eu acho, comigo já aconteceu inúmeras vezes, de ler um processo, de falar, eu não sei o que eu vou fazer aqui, eu não sei o que é o justo, não sei o que é o técnico, eu preciso pensar, preciso raciocinar, preciso estudar. E aí, às vezes, ou no banho à noite antes de dormir, ou de manhã, mas aconteceu comigo várias vezes, de acordar na cama de manhã com a solução na cabeça. Não, peraí, isso é isso. Porque às vezes o que a gente precisa é desse tempo de reflexão, sim, de digestão ali, né, do que a gente leu. Às vezes a cabeça cheia do dia inteiro, você não consegue registrar nem o que foi lido direito. Fazer né? ligação do material que você leu, de conseguir coordenar as ideias. Porque muitas vezes, né, eu lembro da área tributária. O advogado tributarista, ele é especializado, né, naquilo, estudou, às vezes elabora uma tese, né, leva um tempo, aí de repente pede a liminar, você quer que em 24 horas eu entenda tudo e decida? A pessoa se prepara 3 meses para fazer a peça e eu tenho que saber de tudo isso aqui. Não, calma. E é melhor que ele espere eu pensar 48 horas. Porque eu vou ser uma juíza melhor, eu vou dar uma decisão melhor, né? Uma vez o advogado estava apressado, e ali foi falar comigo, ele falou assim: doutor, eu vou decidir com calma. Não, mas é porque isso, aquilo. Falei, doutor, o senhor está com pressa, eu decido já. É fácil, eu indefiro. Não. Tá com pressa, eu indefiro logo, né? Já fica resolvido o assunto. Mas é porque o processo tem essa maturação. E nós também temos. A gente não sabe tudo, né? Apesar, né, do princípio de né, Iura Novet Curia. Sim, Novet Curia como princípio ali, mas a gente precisa. Não, nós somos humanos, né? Humanos, sem dúvida nenhuma, né? A gente precisa sentar, pensar, refletir, estudar também, como todo mundo. Aliás, daí, de novo, a necessidade não só. A gente falou do curso de formação inicial, mas que nós estejamos sempre abertos a reciclagens, a participar de cursos. Participar dos cursos da escola. Da escola, a escola faz. Aliás, na gestão do Nino, acho que a escola nunca fez tantos cursos tão legais e tão diversos, não só jurídicos, eu acompanhava muito ali, via, nossa, outros, quanta coisa tem que eu preciso estudar que não sei, tem muita coisa, muito bacana. Foi uma gestão super legal, foi excelente. E com a parceria da Jufesp, certo? Quando a gente pôde ajudar, nós estávamos lá, né? Que a gente gosta também. Queria que vocês, a gente já se encaminha. Bom, antes de se encaminhar para o fim, eu acho que eu gostaria de saber o seguinte: vou deixar uma coisa mais curiosa, mais legal. Se vocês conseguem pensar, você foi servidor do TJ há tantos anos, deve ter visto tantos casos também, em um caso que realmente tenha uma coisa que tenha sido esse marcante para vocês. Que fala, assim, marcante no sentido de falar, valeu a pena ser juiz, valeu a pena eu estar aqui para poder decidir isso aqui e fazer essa diferença. Eu me lembro de um. Opa, manda bala. Na época que eu tava no TJ, eu lembro que a gente recebeu um caso, não era um caso super complicado, mas era um caso de um casal de 2 homens que estavam num restaurante e eles se beijaram no restaurante e foram expulsos do restaurante, né? O gerente do restaurante foi lá, falou, olha, aqui não pode esse tipo de coisa, e os expulsou, né? E aí chegou para o Dr. Piva decidir, eu auxiliei o Dr. Piva nesse caso, e foi algo que eu
que eu ficava pensando, né? O restaurante usava essa argumentação de que, olha, é um restaurante familiar, então as pessoas não podem ficar se beijando em público, né? Tem crianças olhando, etc. Mas eu lembro que muito me veio à cabeça naquele caso foi, mas será que casais heterossexuais também são expulsos desse restaurante se eles se beijam? Será que não há casais heterossexuais que se beijam nesse restaurante? Porque um casal se beijar num restaurante é uma coisa relativamente comum, né? Então, e aí é isso, foi um caso que a gente conseguiu decidir, que não foi um caso fácil, teve até divergência na turma julgadora, mas eu lembro que deu certo, que o casal ganhou uma indenização e foi uma oportunidade de pensar aí, repensar um pouco, né, alguns dos valores, enfim, tradicionais que a sociedade está sempre mudando. Sem dúvida. Faz uma diferença uma decisão dessa, porque muda comportamentos, né? Sim. Que é relevante. Um dos dois. Ana, Ai, assim, tem vários, né? Mas uns que eu fico particularmente comovida são os casos de tutela de saúde. Então, sempre são situações tristes, que a pessoa tem dificuldade de acesso ao medicamento. Teve um que me marcou muito, que era uma gestante, ela estava com trombofilia, com indicação para usar uma medicação específica e cara, e eu deferi a tutela, e tem alguns problemas no cumprimento das decisões, que nem sempre são céleres, mas no final deu tudo certo, ela teve um bebê saudável. Então, assim, a gente fica feliz de poder ter contribuído. Assim, claro que o ideal é que essa questão nem chegasse a ser judicializada, mas já que foi, fico feliz que, assim, eu pude ver o meu trabalho lá concretamente, com o bebê nascendo saudável. Então, bom, eu ao longo desses anos eu tenho diversas situações que vivi, algumas engraçadas e outras menos, né? Mas assim, marcantes, a selecionar, tem dois casos na área criminal, dois casos que eu achei diferentes de tudo. E aí, ao longo desses anos todos, eu criei em mim uma classificação dos casos. Existem casos simples, casos complexos e casos difíceis. E um quarto, assim, que seria que é o pior de todos, que é o caso complexo e difícil. Porque um caso complexo não necessariamente é difícil. Então, para dar um exemplo pequeno, um caso simples, uma moeda falsa na padaria. Isso é simples, né? Passou na padaria, uma pessoa só e tal. Caso complexo, por exemplo, um roubo a banco, que tem vários agentes, uso de violência, concurso de crimes ali, porque leva o celular, não só as coisas do celular, carteira, documentos das pessoas, e não só do dinheiro do banco, etc. Então, o roubo em si não é difícil, mas se torna complexo diante da coisa. E o caso difícil é aquele que depende de você fazer uma análise profunda da situação, porque envolve, às vezes, a dificuldade da prova. Eu dou exemplo do crime de tortura. Eu julguei um caso, na primeira instância, um crime de tortura. Porque crime de tortura é a palavra da vítima contra a palavra do autor, basicamente. Ninguém viu. Um caso ocorreu dentro da Polícia Federal. Então foi um caso muito difícil, audiência longa. Você tem a prova da lesão sofrida pela vítima que foi torturada e tal, mas aí ninguém viu. Eu ouvi um barulho, ouvi um grito, mas não sabia onde. Então tudo isso gera uma dificuldade. Nesse caso concreto, os agentes do crime foram condenados. Depois eu vi a condenação foi confirmada no tribunal e transitou em julgado. Mas recentemente eu tive um outro caso, sei que reputei muito difícil também de analisar, e um caso pouco comum de ser julgado na Justiça Federal, que é um crime de estupro. E não um estupro, um estupro já acontecido anos antes, e foi tudo em função do movimento Me Too. E havia a pessoa foi absolvida em primeira instância, foi para o tribunal, o relator deu provimento ao recurso da acusação para condenar, o revisor ele negou o provimento, mantendo a absolvição ao fundamento de que não havia prova da violência, etc. E eu divergi do revisor, acompanhando o relator na condenação, até mais, eu até aumentava a pena, mas pelo voto médio prevaleceu o voto do relator.
mas foi um caso difícil, porque era um caso acontecido anos antes, então não havia uma prova cabal, então a prova ela é circunstancial, até eu disse no meu voto escrito que era um caso difícil por conta disso, porque você fica entre uma situação, a pessoa ela criou aquilo, a vítima ela criou aquilo, e aí ela estaria cometendo um crime também grave de calúnia em relação à pessoa acusada, mas também se esses aspectos da falta de uma prova direta não levaria também a uma injustiça para com a vítima, porque, claro, nessas situações a palavra da vítima tem uma força grande, mas também não pode ser uma força absoluta. Quer dizer, anos depois, aquela vez eu sofri a violência, etc. Então é tudo muito difícil. Então esses casos, eles marcam muito. Esse caso da tortura, por exemplo, eu levei dias para proferir a minha sentença, porque examinando cada aspecto do caso. Esse no tribunal eu levei menos tempo, mas também me levou a horas e horas de reflexão, de leitura dos autos, de ouvir depoimentos, porque é muito difícil. Ricardo falou de dificuldade do penal. Hoje não é mais a caneta pesa, né? Porque é a assinatura eletrônica, mas vamos usar a alegoria. A caneta pesa. É muito fácil apontar o dedo, é muito fácil acusar os tribunais das redes sociais, é muito fácil. Mas na hora de você efetivamente aplicar aquilo, na hora de você dar uma decisão que leva a pessoa ao encarceramento, e a gente não precisa ser muito, né? Basta para saber como é a situação carcerária no país, isso tudo é muito pesado. Então, e a condenação penal, mesmo que não seja encarceramento, ela é uma marca eterna, ela marca. Por exemplo, ele fez um concurso, todos nós fizemos um concurso aqui, se você tem uma condenação por sei lá, crime de trânsito até que seja, isso você tem que ficar explicando, olha, então isso marca, cria dificuldades na vida das pessoas. Então é muito difícil. Por isso, eu digo sempre assim, pessoal quando passa em concurso, sempre disso, acho que, não sei se falei isso para você, mas eu sempre digo para os juízes novos, né, assim, aproveite o momento da comemoração, comemore bastante, porque a parte mais fácil terminou agora. Quer dizer, o concurso é um dos requisitos para entrar na magistratura e para ser juiz. E na minha opinião, é a parte mais fácil. Porque ser juiz é bem mais difícil. Não é passar no concurso, é requisito. Agora, ser juiz, você se forma a cada dia. E se pergunta, mas depois de tantos anos de magistrado, você é juiz? Eu estou em formação. Sou um juiz em formação sempre, procurando me aprimorar, sendo coerente com o que eu falei há pouco. Sim. A gente tem sempre, está sempre aprendendo e não pode perder a capacidade de se surpreender. Porque por mais que a gente saiba, por mais que a gente estude, sempre existe algo que você não viu. E você tem que estar preparado para não derrapar na curva ali. Então Perfeito. Isso, não é isso. Eu pensando num caso, me veio esse caso por conta de tudo que você falou, Nino. Eu era juiz aqui no cível, então o processo era cível. Era da vítima contra a Caixa. Foi um policial civil que foi assassinado, né? Foi morto dentro da Caixa Econômica Federal pelo segurança da Caixa. E era a ação indenizatória da viúva contra a Caixa Econômica Federal. Na hora que você vai olhar o processo é que vem a dificuldade toda, né? Tinha até as filmagens da câmera de segurança. E esse policial, ele queria entrar de todo jeito armado. O segurança não podia deixar, precisava chamar o gerente O gerente demorou a vir. Quando o gerente veio e autorizou, o policial, do jeito que entrou, foi para cima, com arma em punho para cima do segurança. E o segurança sacou a arma e matou o policial. E tinha o processo penal dele na Justiça Estadual, no Tribunal do Júri, pendente, ele não tinha sido julgado ainda. E o meu grande medo ali era o que eu decidi aqui pode influenciar a decisão no Tribunal do Júri. Então eu suspendi esse processo por uns 2 anos, mais ou menos, esperando a decisão ali no Tribunal do Júri, mas não vinha a decisão. Eu falei, bom, eu vou ter que decidir aqui com o que eu tenho. Esse foi um processo que ficou na minha mesa meses. Porque eu tinha já pensado o que eu achava que era. No meu íntimo, eu achei que foi legítima defesa. Mas não é fácil também, né?
essa decisão da legítima defesa. Ele era um processo indenizatório, um pouco diferente do raciocínio que a gente tem no direito penal. No fim das contas, eu acabei julgando improcedente a indenização, entendendo que o segurança tinha agido em legítima defesa. E eu fiz isso para não influenciar também a decisão ali no tribunal do júri. Posso dizer uma curiosidade? Diga, vocês jogaram esse processo? Eu joguei esse caso no... Joguei a apelação nesse caso, e foi mantida a decisão. Opa, feliz! E ele foi absolvido no júri. Ai, fico feliz também, porque é interessante. E aí, quando estava no tribunal examinando, já tinha sido julgado no júri. Mas foi um caso difícil, é verdade. Corrobora. Era um caso sensível, um caso interessante, sensível. Né? E a gente fez audiência de instrução, ele estava lá, o segurança conversa, você tem essa... Quando o juiz tem essa proximidade... Se não me falha a memória, havia uma curiosidade, era o primeiro dia de trabalho dele. Ele tinha acabado de iniciar. Esse vigia, era o primeiro vigilante. Vigilante. Gente, coitado desse homem, né? Primeiro dia de trabalho dele naquela agência, pelo menos. Tinha acabado de ir pra lá, mas assim, foi realmente... É triste. Quando a gente faz audiência de instrução e a gente se aproxima também, conversa com cada um, ouve cada um e observa, etc. É importante, né, a audiência. E eu acho assim, essa sensação do juiz na audiência, de olhar, de conversar, de sentir... a expressão corporal é importante também. Essa sensibilidade, ela o corpo é importante. O corpo fala, exato. Gente, agora nós estamos mesmo nos encaminhando para o final, infelizmente, porque eu acho que tá uma conversa deliciosa. A gente sempre tem aqui nossa tradição é que cada um deixe uma mensagem final sobre o assunto. É um momento aberto também para cada um fazer, como eu sempre digo, o seu jabá. Então, quem tiver e quiser divulgar rede social, divulgar livro, divulgar projetos que estejam em andamento, etc. Fiquem absolutamente à vontade, o microfone é de vocês. Quem quer começar? Ok. Bom, meu jabá, meu Instagram não é grandes coisas. Eu sou professora de cursinho preparatório para concurso, então quem quiser acompanhar é @ana.beto. E a minha mensagem final é assim, nunca para de sonhar. Clichê, né? Muito clichê, bom. Mas é isso, nós estamos sempre se renovando, nos aperfeiçoando, abandonando projetos antigos, entrando em novos. E a vida é movimento, né? Como já falei. Então vamos nos movimentar, vamos aproveitar mais esse dia, mais essa dádiva, né? De estarmos vivos, podemos realizar nossos objetivos, nossos sonhos. E isso, gente, um prazer ter estado aqui com vocês. O prazer foi todo nosso, Ana. Ricardo? Gostei muito também do convite, gostei muito de estar aqui, conhecer um pouco melhor vocês, pessoas maravilhosas. Eu só tenho muito a agradecer, eu tive um curso de formação maravilhoso também, agradecer muito o tribunal, porque foi um cuidado com o que fizeram. E jabá, assim, eu não tenho muito rede social, eu não tenho nenhum projeto meu. Eu vou aproveitar então o último livro que eu li, que eu acabei de ler, que eu gostei muito, chama Véspera, da Carla Madeira, não sei quem já leu, então fica aí a dica, é um livro maravilhoso. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Muito bom. E pegando um ganchinho no que ele falou do curso de formação inicial, um abração para Marisa Santos, para Renata Lotufo, que foi a coordenadora do curso, que eu acompanhei ainda. Esse curso era para sair na minha gestão, mas houve, pelas dificuldades inerentes ao concurso, acabou mudando. E eu faria muito gosto de ter participado, ter acompanhado tudo isso, mas tiveram um curso realmente maravilhoso, eu sei. O que, de mensagem, assim, eu acredito que o público que nos assiste de já juízes e os de não juízes e muitos que querem ser juízes. Então na linha do que a Ana falou, não esmoreça, o concurso é momento, a gente faz um concurso, às vezes não dá certo, o seguinte é que dá, persigam isso. Mês das crianças e para os juízes, né? Quem é juiz, para também nunca percam a capacidade de se surpreender, de estudar. Então participem dos cursos de formação continuada de aperfeiçoamento promovidos pela escola e também pelas nossas associações de classe. A gente também falou aqui de mês das crianças, né? A propósito do Dia das Crianças. A gente sempre tem que lembrar, não perder aquela criança
interior que a gente tem. Eu tenho uma fama, Thaís, de ser, não sei por que cargas d'água, falar, o Nino tem cara de bravo. Eu até já tô acostumado com isso, não faço mais fazer o quê, né? E outro dia eu tirei uma foto, fui olhar e falei, eu tenho mesmo. E aí, então, paciência. Mas eu me lembro, sempre olhando para trás daquele... Eu falei para vocês no início, eu nasci no Ipiranga, eu cresci no Ipiranga. Então, eu me lembro, eu vejo sempre aquele menino que jogava bola, que brincava de esconde-esconde, pega-pega lá no tempo que a gente podia brincar na rua com certa tranquilidade. Mas não perder aquela alegria interior da infância e da juventude, mas sempre e também não perder a capacidade de sonhar com aquilo que a gente pode conquistar. E também algo que já foi falado aqui, a felicidade não está lá na frente. A felicidade, eu serei feliz quando eu for juiz. Não? Aí você vai ser juiz, você assim, vê as dificuldades que tem e acha que não é feliz. Não. A felicidade está em nós, em cada coisa que nós fazemos, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos. É o momento presente, a vida presente, como diria o Carlos Drummond de Andrade. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Sejam felizes em cada coisa que fizerem, como me sinto feliz neste momento aqui participando deste programa e parabenizo a Jufesp, na pessoa aqui da nossa presidente Thaís, por essa iniciativa. Isso é muito importante. Nino, quero agradecer muitíssimo sua presença e agradecer as palavras também. Infelizmente, nós chegamos ao fim desse episódio. Vou fazer aqui a nossa, né, como sempre, né, pedir para que vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal, se puderem curtir esse episódio, se puderem mandar sugestões, quem tiver qualquer sugestão, já fizemos vários episódios aqui que foram sugestões dos nossos associados, dos nossos ouvintes, né, da nossa audiência, nós ficamos felizes também. A Jufesp tem um Instagram, que é o @ajufesp.oficial, onde a gente ali faz a divulgação dos trabalhos da associação mesmo. E eu agradeço muito terem ficado conosco aqui até o final e até o próximo. Muito obrigada.